Dos piores tiranos que o século XX produziu, a maioria terminou exatamente como governou, na violência. Foram enforcados, fuzilados, linchados, arrastados por bueiros. Alguns morreram na cama, o que talvez seja ainda pior, porque significa que o mundo os deixou partir em paz. Mas um deles fez algo que nenhum roteirista ousaria inventar. Fugiu, sumiu e passou mais de 20 anos vivendo com mesada do governo saudita à beira do Mar Vermelho. Morreu num hospital particular, dormindo, sem algemas e sem julgamento. Este é o catálogo de como cada um deles encontrou o fim. E a ordem não é aleatória. Ela vai de quem pagou o preço mais rápido até quem não pagou preço nenhum. O primeiro a cair foi Benito Mussolini. Em 27 de abril de 1945, com os aliados avançando pelo norte da Itália e a resistência partidária fechando todas as rotas de fuga, o Duce tentou cruzar a fronteira suíça disfarçado de soldado alemão dentro de um comboio da Luftwaffe. Partidários italianos interceptaram o comboio perto de Dongo, no Lago Como. Encontraram Mussolini escondido sob um capote militar no banco traseiro de um caminhão. Com ele estava sua amante, Clara Petacci. No dia seguinte, 28 de abril, ambos foram levados à vila de Giulino di Mezzegra e fuzilados. Mas a história não terminou com os tiros. Os corpos foram transportados até Milão e jogados na Piazzale Loreto, a mesma praça onde 15 partidários tinham sido executados por fascistas no ano anterior. Os cadáveres de Mussolini, Petacci e outros hierarcas foram pendurados de cabeça para baixo numa viga metálica acima de um posto de gasolina. A multidão chutou, cuspiu e atirou objetos nos corpos. O fascismo italiano terminou pendurado pelos tornozelos num posto de combustível. 2 dias depois, em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se matou no Führerbunker, a 15 metros abaixo da chancelaria do Reich, em Berlim. As tropas soviéticas estavam a menos de 500 metros. Na véspera, ele havia se casado com Eva Braun, numa cerimônia civil dentro do bunker. Na tarde do dia 30, os dois entraram no escritório particular de Hitler. Eva tomou uma cápsula de cianeto. Hitler disparou contra a própria têmpora direita com uma pistola Walther. Seu ajudante de ordens, Heinz Linger, entrou na sala minutos depois e encontrou os corpos. Seguindo instruções prévias, os restos de Hitler e Eva foram levados ao jardim da chancelaria, encharcados com gasolina e incendiados. Os soviéticos encontraram fragmentos dentários dias depois. Foram comparados com os registros do dentista de Hitler e confirmados como autênticos. É tudo que sobrou do homem que prometeu um império de 1000 anos. Fragmentos de dente num jardim em ruínas. Joseph Stalin não caiu por bala nem por veneno confirmado. Morreu no chão de sua própria dacha em Kuntsevo, nos arredores de Moscou, em 5 de março de 1953. Na noite de 28 de fevereiro, jantou com Beria, Khrushchev e Malenkov. No dia seguinte, não saiu do quarto. Seus guardas e funcionários esperaram. Ninguém ousou abrir a porta. Stalin havia dado ordens explícitas para não ser perturbado, e o terror que ele impôs era tão absoluto que seus subordinados tinham mais medo de acordá-lo do que de encontrá-lo morto. Mais de 12 horas se passaram antes que alguém entrasse. Encontraram Stalin no chão, semiconsciente, encharcado em sua própria urina. Médicos só foram chamados na manhã do dia 2 de março. E mesmo esses médicos tremiam. Semanas antes, Stalin havia orquestrado o complô dos médicos, prendendo e torturando dezenas de doutores, sob a acusação fabricada de tentarem assassinar líderes soviéticos. Os médicos que agora precisavam salvá-lo mal conseguiam segurar o estetoscópio. Diagnosticaram um derrame hemorrágico maciço no hemisfério cerebral esquerdo. Aplicaram sanguessugas no pescoço, compressas frias e enemas. Stalin agonizou por 3 dias. Morreu sem recuperar a consciência. Seu próprio sistema de terror garantiu que ninguém o socorresse a tempo. Francisco Franco levou 35 dias para morrer. O ditador espanhol
Governou por quase 4 décadas, e seu corpo decidiu resistir até o último segundo. Em outubro de 1975, Franco sofreu uma série de ataques cardíacos. Foi internado no Hospital La Paz, em Madrid. Ao longo de novembro, passou por múltiplas cirurgias para conter hemorragias internas massivas, que provocaram peritonite aguda e falência de múltiplos órgãos. Foi mantido vivo por aparelhos. Clinicamente, estava morto em 19 de novembro. A família autorizou o desligamento dos equipamentos. A morte oficial foi registrada logo após a meia-noite de 20 de novembro de 1975. 2 dias depois, Juan Carlos de Borbón foi empossado como rei. A Espanha que Franco construiu começou a se desfazer antes mesmo de seu corpo esfriar. Em 2019, seus restos foram exumados do Vale dos Caídos e transferidos para o cemitério de Mingo Rubio. A Espanha democrática decidiu que ele não merecia o mausoléu que ele mesmo havia construído. Mao Tse-tung morreu em 9 de setembro de 1976, aos 82 anos. 2 anos antes, seu médico pessoal, Li Jisui, havia diagnosticado esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa que destrói progressivamente os neurônios motores. O diagnóstico foi mantido em segredo de Estado. Não foi revelado ao povo chinês. Não foi revelado ao próprio Mao. Nos últimos meses, ele mal conseguia engolir. Sua fala era quase ininteligível. Em 2 de setembro, sofreu um infarto massivo. Entrou em coma. Em 9 de setembro, os aparelhos de suporte foram desligados. O homem responsável pelo grande salto adiante, que causou entre 15 e 55 milhões de mortes por fome entre 1958 e 62, e pela Revolução Cultural, que devastou uma geração inteira, morreu num quarto de hospital, conectado a máquinas, incapaz de pronunciar uma única palavra. Seu corpo foi embalsamado e permanece exposto na Praça Tiananmen até hoje. A China o venera oficialmente. Os números ela prefere não mencionar. Nicolae Ceausescu, ditador da Romênia, teve o final mais rápido. Em 22 de dezembro de 1989, quando a Revolução Romena tomou Bucareste, Ceausescu e sua esposa Helena tentaram fugir de helicóptero do telhado do Comitê Central. Foram capturados em Targoviste. Em 25 de dezembro, dia de Natal, um tribunal militar extraordinário os julgou em menos de 1 hora. As acusações incluíam genocídio e destruição da economia nacional. Ceausescu recusou-se a reconhecer a legitimidade do tribunal. Disse que era um golpe de Estado orquestrado pela União Soviética. O veredito foi culpado. A sentença foi morte. Minutos depois, o casal foi levado ao pátio do quartel e fuzilado. As imagens foram transmitidas pela televisão romena. 42 anos de comunismo acabaram num pátio de quartel, na manhã de Natal. Pol Pot morreu em 15 de abril de 1998, numa cabana na selva perto de An Long Veng, no Camboja, a poucos quilômetros da fronteira com a Tailândia. A causa oficial foi insuficiência cardíaca. Ele tinha 72 anos. Mas nenhum médico legista independente examinou o corpo, porque o corpo foi cremado horas depois da morte. O que torna a morte de Pol Pot tão perturbadora não é a causa, mas o contexto. Nos anos anteriores, seus próprios ex-colegas do Khmer Vermelho o haviam derrubado e colocado em prisão domiciliar. Havia negociações em andamento para entregá-lo a um tribunal internacional. Um julgamento significaria testemunhos, nomes, cadeias de comando expostas. Pol Pot morreu na noite exata em que essa entrega se tornava inevitável. Coincidência ou não, o homem que supervisionou o assassinato de até 2 milhões de cambojanos nunca se sentou diante de um juiz. Saddam Hussein foi o ditador que morreu diante do mundo inteiro. Capturado em 13 de dezembro de 2003, escondido num buraco de aranha perto de Tikrit, foi julgado pelo Tribunal Especial iraquiano e condenado à morte por enforcamento.
A execução aconteceu em 30 de dezembro de 2006, na madrugada do feriado muçulmano do Eid al-Adha. O governo iraquiano divulgou um vídeo oficial silencioso, que terminava no momento em que a corda era colocada. Mas horas depois, um segundo vídeo gravado por celular vazou na internet. Esse vídeo mostrava tudo. Guardas e testemunhas gritavam o nome de Muqtada al-Sadr, líder xiita, enquanto Saddam estava no cadafalso. Saddam respondeu mandando-os para o inferno. Começou a recitar a Shahada, a profissão de fé muçulmana. Foi interrompido pela abertura do alçapão. A execução, que deveria simbolizar justiça, virou um espetáculo de vingança sectária gravado num celular. Muammar Gaddafi morreu em 20 de outubro de 2011, na cidade de Sirte, sua terra natal. Um comboio tentando deixar a cidade foi atingido por um ataque aéreo da OTAN. Gaddafi sobreviveu ao bombardeio e se refugiou com guarda-costas num bueiro de concreto. Combatentes do Conselho Nacional de Transição o encontraram. O que aconteceu nos minutos seguintes foi gravado em vídeo por vários celulares. Gaddafi foi arrastado para fora do bueiro, espancado, esfaqueado e baleado múltiplas vezes. Estava vivo quando foi capturado. As primeiras imagens mostram sangue no rosto, mas olhos abertos. O Conselho Nacional disse inicialmente que ele morreu em fogo cruzado. Os vídeos contam outra história. Organizações de direitos humanos classificaram a morte como possível crime de guerra. O ditador que governou a Líbia por 42 anos terminou num tubo de esgoto, filmado por celulares, sem julgamento e sem dignidade. O mesmo tratamento que ele dispensou às suas vítimas por décadas. E depois, Idi Amin, o homem que escapou de forma bizarra. Amin governou Uganda de 1971 a 79. Organizações de direitos humanos estimam que entre 100 mil e 500 mil pessoas foram assassinadas durante seu regime, com a maioria das fontes citando cerca de 300 mil. Ele criou o Bureau de Pesquisa Estatal, uma polícia secreta que operava câmaras de tortura e executava opositores, intelectuais, jornalistas e civis. Expulsou entre 50 mil e 70 mil asiáticos de Uganda em 1972, confiscando tudo o que possuíam. Quando tropas tanzanianas e exilados ugandenses tomaram Kampala em abril de 1979, Amin simplesmente embarcou num avião. Primeiro foi para a Líbia, onde Gaddafi o acolheu. Depois, mudou-se para a Arábia Saudita. E aqui começa o absurdo. O governo saudita concedeu asilo a Amin sob a condição de que ele não se envolvesse em atividades políticas. Em troca, recebeu casa, carro, motorista e uma mesada do governo. Viveu em Jeddah por mais de 20 anos. Frequentava shoppings. Pescava no Mar Vermelho. Nunca foi extraditado. Nunca foi julgado. Nunca foi sequer interrogado por um tribunal internacional. Em 16 de agosto de 2003, Idi Amin morreu no hospital especializado Rei Faisal, em Jeddah, após falência renal. Estava em coma havia quase um mês. Foi enterrado no cemitério de Al-Ruwais. O açougueiro de Kampala morreu num hospital particular, dormindo a 6.000 quilômetros do país que destruiu. Nenhuma vítima testemunhou. Nenhum juiz sentenciou. O mundo simplesmente deixou que ele fosse embora. É isso que este catálogo revela. Não há padrão. Não há justiça poética garantida. Alguns foram caçados com a ferocidade que mereciam. Outros morreram lentamente, agarrados a aparelhos, recusando-se a soltar o poder, mesmo quando o corpo já tinha cedido. Um foi executado ao vivo na televisão nacional no dia de Natal. Outro morreu num bueiro filmado por celulares. E apenas um, escapou de tudo. Viveu seus últimos anos pescando no Mar Vermelho, sem que ninguém no mundo tivesse coragem ou vontade de ir buscá-lo. A história não garante que tiranos paguem pelo que fizeram. Ela apenas garante que o mundo vai lembrar.